Recentemente eu assisti a série The Dropout. É uma série que conta a história de uma empreendedora americana chamada Elizabeth Holmes, que conseguiu fraudar o sistema financeiro americano desenvolvendo a startup de um jeito extremamente errado. A história é baseada em fatos reais. A Elizabeth Holmes ainda está sendo julgada pelas informações que eu levantei, mas o mais bacana é que essa série ela consegue falar de empreendedorismo, inovação e cultura do empreendedor, de empreendedorismo, principalmente no contexto americano, de forma que ela consegue nos ajudar a refletir vários aspectos positivos e negativos no desenvolvimento dos nossos projetos. Vamos conversar sobre essa série? Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Easy Inovação e estou aqui para compartilhar com você um pouco do que eu aprendi nesses anos à frente de um habitat de inovação. Vamos conversar? A série The Dropout resume muito bem uma história grande, complexa, cheia de erros e acertos da empreendedora Elizabeth Holmes. Como eu não conheço em profundidade a personagem real, a pessoa real por trás da série, eu vou me focar especificamente na série e te dar alguns argumentos que vão fazer você querer assistir essa série e observar do jeito que eu observei algumas lições positivas e negativas para quem está no meio de empreendedorismo e inovação. A primeira coisa que me chamou muita atenção nessa série foi como a atriz por trás da personagem Elizabeth Holmes conseguiu criar uma pessoa, uma persona totalmente inspirada na figura do Jobs, mas mais do que na figura do Jobs, na cultura de você ser um vencedor, na cultura americana de você ser um grande empreendedor, de você ser um winner. E o quanto que isso pode fazer mal para uma pessoa e para uma sociedade. A empresa para Elizabeth Holmes não era um propósito em si mesmo. A solução do problema que ela estava tentando resolver na história, e eu vou deixar para que vocês visualizem isso na série, não era o propósito dela. A empresa era um meio de ela ser famosa, reconhecida, ser louvada como Steve Jobs foi. O foco da empresa não estava, o foco da empreendedora não estava na resolução do problema e na transformação da vida das pessoas. O foco da empreendedora estava em que essa empresa parecesse algo que ela não era, mas para que a imagem dela fosse projetada como uma vencedora, como uma grande empreendedora. E isso me diz uma coisa que é muito importante de você entender nessas narrativas. A razão pela qual você empreende, a razão pela qual você inova, vai dizer muito sobre as decisões que você vai tomar na sua trajetória empreendedora. Se você inova pelos motivos, e eu vou botar aqui entre aspas, errados, provavelmente você vai tomar decisões equivocadas ao longo do seu caminho. Quando o foco não está na solução, na dor real do outro, quando o foco é o meu ego, quando o foco é o palco, é como se você estivesse construindo um castelo em cima de areia. Esse negócio em algum momento vai ruir. A gente teve vários empreendedores, brasileiros inclusive, que inflaram demais a sua imagem, o seu ego, e quando as pessoas foram olhar com lupa as suas construções, não era bem aquilo que eles vendiam. O que aconteceu no caso da Elizabeth Holmes foi basicamente isso numa proporção muito maior. As mentiras dela não mediram consequência no mal que a solução dela fazia aos clientes reais da empresa. Mais do que apenas ser, entre aspas, uma mentirosa, uma pessoa que está inflando seus resultados, pelo fato da sua solução não funcionar de maneira correta, ela estava dando resultados de exames de sangue de maneira equivocada para os pacientes, conseguindo fazer com que pessoas fossem diagnosticadas de maneira errada, seja dizendo que ela não tem uma doença, sendo dizendo que ela tem uma doença. O quão sério é isso? E o quão sério é isso de você entender que ela tomou essas decisões e pegou esse caminho para inflar o próprio ego, para poder aumentar a própria imagem. Isso é muito sério. Eu costumo dizer uma coisa que é um pouco contraintuitivo quando você trabalha com empreendedorismo e inovação, como eu. Empreender não é para todo mundo e não precisa ser. O empreendedor ele não é melhor do que ninguém. O empreendedor ele não é um super-homem. O empreendedor é alguém que tem um conjunto do que a gente chama soft skills,
que são necessárias, que são suficientes a ponto dele cumprir uma trajetória que é relevante para ele e para os outros. A partir do momento que eu busco resolver um problema e colocar minha solução em alta escala, aquilo tem que ser importante para mim e só vai dar certo se também for importante para os outros. A motivação de cada empreendedor é uma coisa pessoal. Porém, o mundo ele não é feito só de empreendedores. Esses empreendedores precisam de times, esses times precisam trabalhar nesse tipo de negócio ou em negócios mais tradicionais. Empreendedor não é melhor do que ninguém. Você não é melhor porque é empreendedor, você não é pior porque não é empreendedor. Se for para você, isso é uma coisa legal. Se não for, tá tudo bem também. Criar a cultura do empreendedorismo exacerbado cria desvios na nossa sociedade que são muito sérios e mancham todos os empreendedores que estão, de fato, desenvolvendo uma solução conectadas a um propósito pessoal e uma necessidade real de mercado. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na série. Tirando esse impacto negativo dessa cultura do empreendedorismo, a gente tem duas coisas na série ali que chamam muita atenção. A Elizabeth Holmes, ela faz pitches personalizados para os investidores para conseguir o capital que ela precisa para pagar o seu time, desenvolver a tecnologia que ela está trabalhando. E aí você fala, Denis, mas o que seriam pitches personalizados? Ela não só fala da solução dela. Por umas 2 ou 3 vezes na série, quando ela tem que convencer o investidor a embarcar no projeto, ela fala do investidor e não fala necessariamente da solução. O investidor já conhece a solução, mas ela embarca numa narrativa extremamente pessoal, pegando aspectos da história daquele investidor, da visão de mundo daquele investidor e de por que ele deve contribuir com o projeto dela. É praticamente uma manipulação. É uma manipulação porque ela estava usando para o mal. Ela sabia que o projeto dela não funcionava e ainda assim ela estava trazendo pessoas para dentro do barco. Só que a técnica que ela utiliza de hiperpersonalizar o discurso para aquele investidor é uma coisa genial. Ela estudou a história daquela pessoa, ela entendeu quais são os pontos da história daquela pessoa que conectam ao propósito do projeto e faz um discurso para aquele ser humano, que conversa com aquela história, com aquela visão de mundo. Se você sabe com quem você vai falar, isso funciona tanto para vendas quanto para pitch com o investidor, se você sabe para quem você vai falar, é uma excelente iniciativa você personalizar o discurso. Você saber o que é importante para aquela pessoa que você está conversando. E isso ela faz de maneira genial na série. Óbvio, ela está utilizando estratégias ali de manipulação, mas tecnicamente é uma coisa muito bacana de você ver funcionando. O terceiro aspecto que eu quero evidenciar dessa série Dropout é a forma como Elizabeth Holmes lida com os seus mentores, com os seus sócios, com o seu time. Durante todos os episódios, ela acaba se relacionando bem com quem concorda com ela e tendo uma aversão grande a quem diz que ela está errada, a quem diz que aquilo não vai funcionar da maneira como ela está falando. Ela não quer pessoas que queiram construir junto. Ela quer pessoas que concordem com ela e baixem a cabeça para o que ela está falando. No meio da trajetória, ela encontra uma professora que tem um papel de mentora para ela e essa professora diz que a solução, da forma como ela está fazendo, não vai funcionar. Que as pessoas não querem algo como aquilo e a professora faz uma excelente fundamentação com base no feedback que ela está dando. E a Elizabeth Holmes, muito embebida dessa cultura do empreendedorismo, ela responde muito mal ao feedback que essa mentora dá. E pega de maneira pessoal um ranço dessa mentora por ela ter falado algo negativo referente à solução, porém positivo referente a ela. Basicamente o feedback que a mentora diz é, olha, essa solução por essas características aqui eu acredito que isso não vai funcionar, mas você é inteligente o suficiente para desenvolver uma outra coisa. Parte para a próxima, não perde tempo com isso. No final do dia, essa mentora estava certa. Nem a solução que foi apresentada e nem a segunda solução que a Elizabeth Holmes desenvolveu funcionou até hoje. Porém, é muito importante para você que está empreendendo olhar essa série como sendo um arcabouço de atitudes erradas que a gente pode ter sem perceber no desenvolvimento do projeto.
O mentor que diz que você está num caminho errado, que você pode melhorar a sua solução, esse cara não é o seu inimigo. Esse cara é a melhor pessoa de você ter perto. O que mantém a gente com o ego baixo e principalmente com a bússola apontando a direção certa são as pessoas que nos questionam, não são as pessoas que dão tapinha nas costas. Se você soubesse tudo, você não precisava de time. E ninguém sabe tudo. Inovação é um caminho muito complexo, muito árduo para você fazer sozinho. É uma viagem que você vai precisar de várias atividades complementares e de pontos de vistas complementares para que você erre menos ao longo da sua jornada. A forma como você vai reagir aos feedbacks que você vai receber vai criar em torno de você uma cultura ou de capachão, a galera que só vai falar o que você quer ouvir, ou da galera verdadeira que vai falar o que você precisa ouvir. E isso fez a diferença na história de vários personagens que eu e você conhecemos como sendo mal-sucedidos ou bem-sucedidos. As pessoas que te cercam fazem muita diferença na sua trajetória empreendedora. Por isso que é importante entender que o sucesso ele é sempre coletivo. Por mais que seja você que esteja caminhando, a forma como você monta o seu time e ouve o seu time de mentores, os seus parceiros de negócio, os seus clientes, vai definir muito do sucesso que você vai ter na sua jornada, do resultado que você vai ter da sua jornada. Essa série ela é uma minissérie, ela está disponível no Star Plus, se eu não me engano ela foi desenvolvida pela ABC. É uma minissérie curtinha, não vai ter continuação, mas vale muito a pena de você assistir por conta desses aprendizados contidos na série. Por mais que a gente esteja falando aqui de uma série ficcional baseado em fatos, ainda assim, da forma como a coisa foi desenvolvida, passam várias lições preciosas de falhas que a gente tem que se atentar na jornada empreendedora. Você já viu a série? Conta pra mim aqui nos comentários o que você acha. Fez sentido pra você os meus comentários? Você viu alguma coisa que eu não disse aqui no vídeo? Deixa aqui pra gente e vamos continuar essa conversa aqui na área de comentários. Um abraço, gente.